Vocês o conhecem trabalhando com máquina. Nós o conhecemos desde lá de trás do Senai. Hoje a gente vai conversar com o Douglas Guedes, o nosso convidado. Muito obrigado. Para mim é um prazer especial estar aqui com vocês. Tem uma questão aí histórica. A gente estudou junto, mesma instituição, Senai. Para mim é um prazer e é muito bonito de ver um programa desse. Um orgulho e uma honra poder participar com vocês aqui hoje. Pô, Douglas, valeu, cara. Obrigado por ter topado o convite. Ali conciliar as agendas, conciliar 4 agendas não é fácil, mas quando a gente consegue, cara, valeu demais. Antes de começar, eu preciso falar dos nossos patrocinadores, que fazem isso tudo acontecer, o Printcast acontecer, a Top Coat, uma empresa de portfólio completo em vernizes, a Semic Tintas Gráficas, portfólio completo de tintas para o mercado de offset, metografia, flexografia, a Croma Microcapsulado, que trabalha na parte de tintas e vernizes especiais, glow in the dark, textura, glitter, entre outros, também faz a aplicação desses vernizes, a Papyrus, que gentilmente nos patrocina com uma sala de Zoom. Hoje, no formato, somos diferentes, como vocês perceberam, estamos no estúdio. E agora um novo queridinho, tem a Cor e Processo, esse software para a revenda gráfica. E temos um novo queridinho, né, Robson? Um novo patrocinador. Chegou um novo patrocinador aqui conosco, é a Eurostar, também conhecida como Duplicop. E sejam bem-vindos, Eurostar Duplicop. É isso aí, Júnior, Ana, todo o time do Duplicop Eurostar, obrigado por confiar no projeto. Vamos fazer muitas coisas juntos. É isso aí, Vagnão. E agora eu também estou participando junto com o pessoal. Antes eu estava mais no backstage, né? Fazendo a parte de redes sociais, parte de design, de vídeo. E agora estou participando com o pessoal aqui ao vivo. Isso é o terceiro elemento, né? Fica no backstage, mas tava na hora de mostrar a cara, né? Participar aqui com a gente, né? Me pegaram para aparecer agora no front stage. É o time Printcast. Galera, vamos lá, vamos ao que interessa. A galera quer ouvir o Douglas, conhecer um pouco a história do Douglas. E para começar, sempre a primeira pergunta, Douglas, para quem não te conhece, né? Fala um pouquinho da sua trajetória, como você começou, de que forma que foi, enfim, conta para nós aí um pouquinho. Tranquilo. Bom, eu comecei totalmente fora da maioria dos gráficos, né? Assim, normalmente o nosso segmento sempre tem alguém relacionado, ou tio, ou pai, ou irmão, alguém sempre trabalha com gráfica. A minha história foi um pouco distinta. Eu, na época, estava prestando vários cursos para fazer pré-vestibulinho, etc. E me encantei com o processo gráfico, né, como um todo, desde a criação, impressão, acabamento e etc. E percebi que a instituição que tinha realmente um know-how e se diferenciava nisso era o Senai, né? Na época, o Teobaldo Denigres, né? Ainda não tinha a planta nem de Bauru e nem de Alphaville. E aí, então, eu comecei a estudar. O meu intuito era realmente conquistar o primeiro emprego. Naquela época, 14 anos, já tinha carteira assinada. A minha é assinada, né? 6 meses depois, assim que eu estava finalizando o primeiro termo, foi onde eu consegui meu primeiro emprego, como menor aprendiz. E foi numa empresa que não existe mais hoje, chamada IOB, Informações Objetivas Públicas e Jurídicas. Eu acho que era a maior planta de base instalada CATU do Brasil. Tinha pelo menos umas 13 ou 14 CATUs, 2 ADAST e uma GTO 46. Isso era o parque gráfico. E então eu estudava e nas férias eu ia para a gráfica para poder trabalhar. Comecei trabalhando numa CATU 660, mono, convencional, com moletom. Então eu paguei bastante os meus pecados ali, né? Porque eu ficava mais cuidando de limpeza, manutenção. Nessa época não é como hoje, né? Hoje a gente encontra uma generosidade intelectual maior. Naquela época o impressor ele fazia de tudo para esconder, então ele não mostrava como funcionava, etc. Você via meio na raça o negócio, né? Então foi uma experiência bem bacana. Lá eu fiquei um pouco mais de 2 anos e foram passando o tempo. Então fui lá, fiz o segundo termo, fiz o terceiro termo e me formei como menor aprendiz.
Logo em seguida, na época tinha um instrutor que via minha dedicação e minha vontade de crescer, né? Eu acredito que vocês conhecem, vocês lembram do Franklin, do velho Franklin? Com certeza. Sim, sim. Essa foi uma pessoa que me ajudou muito. Ele falou assim: Douglas, estou sabendo, tem uma outra vaga, você não está afim de ir para uma outra empresa? Eu falei assim: na hora, eu quero. Meu negócio era sempre um passo à frente. E o Franklin falou: então vai lá, ó, fala com tal fulano, que empresa que era a Donnelley. A RR Donnelley, que estava nesse momento instalando na unidade de Tamboré, fundindo hambúrguer junto com o Círculo do Livro. E aí tem uma curiosidade nesse momento, nessa época, porque quando eu cheguei lá, metade da base era Círculo do Livro, era tudo Roland, o hambúrguer era tudo Heidelberg, e tinha uma rivalidade entre os impressores mesmo, né? Assim, era um negócio surreal, né? E eu não entendia, eu só queria, deixa eu aprender, etc e tal. Mas foi muito curioso porque o meu teste prático na época, e lá tinha duas Roland Ultra, tinha rotativa também, né? Sempre foi focado pro editorial. E o meu teste prático foi assim: chegou o supervisor de produção e falou: Douglas, tem aquela mesa ali, ó, bate aquele papel ali. Só que o papel, Wagner, era 1450 por 106. Roland Ultra, 70 gramas. Caramba. Bate o papel ali. Como Bate. faz? Cara, foi bem interessante, porque eu tava trabalhando numa meia folha, cara, imagina, né? Nossa. 75 por 53 ali, e fui para uma máquina VLF na época, né? Que eu nem sabia desse termo, né? Formatos grandes, etc. E aí eu comecei ali a tentar bater o papel, como eu batia na meia folha. Aí um senhor chamado Youssef, tenho uma amizade com ele até hoje, é uma pessoa que Youssef, um abraço, meu amigo. Um ajudante que estava trabalhando em uma das máquinas me olhou e falou assim: rapaz, posso te ajudar? Eu falei: por favor, você não tá vendo que eu tô aqui suando, né? E eu desesperado, com medo do impressor, né? Do supervisor voltar. E eu falei assim: putz, cara, eu não vou passar nesse teste, cara, não, pelo amor de Deus. Aí ele falou assim: faz assim, ó. Ele dava o ar, dobrava o papel e colocava na outra pilha. Abria, dava ar e batia, e assim por diante. Era 1000 folhas, 2000 folhas, coisa pouca. Bom, fui lá, bati o papel e tal, o supervisor chegou: Douglas, cara, beleza, tá tudo certo, passa lá no RH. Eu já tinha feito toda a parte do outro processo, redação, psicotécnico, tinha tudo, pra ver se você não era louco mesmo, né? E aí, eu comecei a trabalhar lá, e justamente nessa época, diferentemente do que a gente tem hoje, né, era muito concorrido os cursos, principalmente noturno. E eu não queria parar com o curso de aprendizagem. Para mim era o começo. E eu falei assim: não, antes da minha maioridade eu quero ter o curso técnico pronto. Pois bem, eu fui lá e prestei. E na época a gente concorria tanto com as turmas, quem estava querendo entrar no curso, quanto com a turma de reaproveitamento. E só havia uma vaga para offset, que era o que eu queria. Para impressão era bem concorrido, o offset era bem concorrido, nessa época era separado, não era produção gráfica, né? E aí eu prestei a prova e dei uma sorte enorme, passei em primeiro lugar no aproveitamento, peguei a vaga e fui fazer o técnico em offset. O técnico normalmente durava 2 anos, não sei se vocês se recordam dessa época, sim. Duravam 2 anos. E eu fiz em 1 ano, porque eu tinha aproveitamento das outras matérias. Então, em 3 anos, eu fiz aprendizagem técnico e eu continuei trabalhando na Donnelley. E na Donnelley, eu tive uma experiência e fiz muitos amigos lá. Impressor, pessoal de qualidade, até hoje eu mantenho o contato, né? E aconteceu um fator. Quando chegou nesse momento, eu falei assim: eu não quero mais ficar só no técnico, não. Eu quero fazer a faculdade. Sim. E a faculdade, nesse tempo, eram 4 anos. Aí eu cheguei internamente, informei para
pro meu supervisor, né? Falei, olha, tô querendo fazer faculdade, os horários aqui são diferentes, porque na época a dona ele trabalhava em 3 turnos e eu entrava às 6 e sempre tinha hora extra, sempre. E esse era um ponto, né? Pô, será que vai dar tempo de eu fazer hora extra? Mas eu quero estudar, minha prioridade era estudar, né? Só que eu morava muito longe, cara. Eu morava em Emelino Matarazzo, né, assim, extremo leste, e a dona ele ficava em Tamboré. Então, eu lembro, até hoje, eu acordava às 3:30 da manhã, pegava o primeiro ônibus, e o primeiro ônibus, cara, não era o ônibus normal, não, era o clandestino, sabe aquele branco que não tinha? Sim. Aquele. Pegava o primeiro ônibus, pegava o primeiro metrô, a hora que o metrô abria, pegava o primeiro metrô para descer no Dom Pedro, e lá passava um fretado do fretado até Alphaville, até Tamboré. Sim. E aí eu trabalhava até as 2, normalmente tinha hora extra, e eu ficava mais um pouco. E eu lembro que nos dias que eu não tinha hora extra, eu voltava para casa, engolia a comida, tomava um banho e ia para a faculdade. Quando não, eu ia direto. E aí isso depois de uns 8 meses começou a ficar pesado. Mas eu era bem persistente, não larguei o osso de jeito nenhum. Até um dia eu quase sofri um acidente numa Roland 800. A Roland 800, ela trabalhava com castelo superior e inferior, né? A máquina, a construção da máquina na época. E eu lembro que o tinteiro é enorme, máquina também, VLF, etc. E eu lembro que eu estava alimentando o tinteiro. Só que eu estava alimentando o tinteiro e eu dormi. E eu não percebi que eu dormi. Nossa. Porque eu dormia só 3 horas por noite, no final das contas, né? Caramba. Eu chegava em casa, Senai terminava 10h30, 10h40, eu chegava em casa umas 11h30. Meia-noite eu estava dormindo até as 3h30 da manhã. Então, 3, 4 horas por noite. Então o corpo já não estava respondendo, assim, eu dormia, eu encostava num lugar, eu dormia, era metrô, ônibus, trem, tudo eu usava para dormir, não conseguia fazer outra coisa. E aí eu quase me acidentei com a espátula na rolaria, e na época essas máquinas precisavam trabalhar 3 pessoas, né, o ajudante, o meio oficial e o impressor. Sim. E aí passou o meio oficial, me viu e deu um tapa no meu peito. E falou, acorda! E aí eu acordei assim, assustado, e naquele dia eu falei assim, não posso mais ficar. Aí fui conversar com na época, o diretor industrial da dona, ele se chamava Sean. Não sei se vocês chegaram a conhecer o Sean. Já ouvi falar. Isso. Aí o Sean falou, Douglas, a gente, vamos ver o que a gente pode fazer, etc. Eu falei assim, me coloca na qualidade, me coloca no horário comercial, mas para eu não deixar de fazer a faculdade. Já nessa época, eu já tinha conhecido o Antônio Aparecido Pérez, que eu acredito que vocês conheceram. Grande professor. Foi além de um instrutor, professor, foi um pai para mim, assim, de verdade, uma pessoa muito boa, uma pessoa que tinha uma generosidade intelectual grande, de compartilhar. Ele falou assim, Douglas, cara, tô vendo aí que você tá meio cansado, etc e tal, né? Eu falei assim, Pérez, eu tô procurando uma oportunidade. Se você puder me ajudar, seria ótimo. E na época o Pérez tinha saído da Metal Gâmica, que era fornecedor de consumíveis, né? E foi para Diacel. Sim. E na Diacel ele estava como gerente técnico, né? Aí ele falou, pô, Douglas, você tem técnico, você tem experiência de máquina. Cara, você não quer trabalhar comigo? Mas é o seguinte, cara, lá você vai entrar de estagiário. Eu falei, pô, peraí, de novo, cara. Eu não aguento mais, mano. Caramba, olha, eu fui menor aprendiz, aí eu fiz estágio do técnico, aí você tá falando pra mim fazer estágio 3ª vez, cara, tricampeão em estágio, não rola, né? Ele falou assim, vai Douglas, você vai gostar, eu acho que é um outro tipo de trabalho, etc e tal, e aí eu fui, eu cheguei lá, entrei como estágio, fiz o período de estágio, aí fui promovido a assistente técnico e comecei a atuar em campo. Então, lá na Diacel foi um outro momento, assim, para mim, muito importante na minha carreira profissional, porque, primeiro, eu estava com o professor todo dia, de dia e de noite, foi um cara que me ensinou muito a ser organizado. O professor, hein, cara? Baita professor. Muito bom mesmo. Me ensinou a me organizar, me ensinou o ofício,
né? Como fazer as coisas, os padrões, o que era. Ele carregava uma rede de relacionamento muito boa com todo mundo do mercado. Então, o que você precisasse, ele tinha. Se ele não soubesse, ele tinha o telefone de quem sabia. Então, isso ele passou muito forte para mim, eu aplico isso até hoje. Eu acho que é muito importante você ter conhecimento com as pessoas. E aí, eu comecei a trabalhar. Só que eu lembro que, nessa época, o meu maior problema, Robert, não era ir lá, medir a condutividade, conversar com o impressor, não era nada disso. Era como falar com os clientes. Como lidar com os clientes. Porque até então, eu estava num ambiente produtivo. Sim. Como que é o ambiente produtivo? Pô, cara, ambiente produtivo assim, é um sacaneando o outro, um ecossistema, é um ambiente diferente, né? Sim, sim. É bem legal, né? Quando você tá lá, que depois que você fez o trabalho, você vai informar o que foi, etc. E eu encontrei vários desafios nesse, e eu tenho várias histórias dessa época, inclusive, né? E aí eu lembro que esse era o meu principal, assim, receio, né? Pô, como é que eu vou falar com o cliente, né? E aí eu conversei com o Pérez falou assim, não, Douglas, normal, é assim, você vai falar, vai informar, tal, beleza. E fui trabalhando. Nos primeiros meses eu era o assistente de mala, então eu carregava a mala com ele para poder ouvir, ver como é que é e tal, e etc. E tinham muitos vendedores na empresa. A empresa nessa época abriu 5 filiais no Brasil todo. Então eu viajava para tudo quanto é lugar e falava com todos os vendedores. Então eu acabei conhecendo muitas gráficas, muitos clientes nessa época, e também passei por processos muito inusitados, né? Vou contar um exemplo aqui para vocês que vale o tema, né? Com certeza. Eu lembro que eu fui fazer um atendimento e o cliente estava tendo uma dificuldade na solução de molha, né? Na solução de fonte. E aí o vendedor viu aquela oportunidade e falou, é agora que eu vou vender essa solução de fonte nessa gráfica X. Não vou colocar os nomes. Sim. Nessa gráfica X. Eu falei assim, pô, legal. Falei, Douglas, é o seguinte, deixei agendado segunda-feira, eu e você estaremos lá pra gente fazer a implantação da solução de fonte. Falei, tá bom, tudo bem. Cheguei lá, maletinha, bombona, amostra, etc. Cheguei na beira da máquina, aí chegou o impressor. Um senhor já, né? Aí ele me olhou assim. Isso aconteceu bastante na minha vida, viu? Eu imagino. Ô Robson, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas... Algumas vezes. Eu passei bastante. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, o que você vai fazer? Eu falei assim, eu sou técnico, né? Eu vim aqui pra gente testar a solução de fonte, né? Inclusive queria conversar com o senhor, saber quais são as dificuldades, etc. Ele falou assim... Pra mim, ele olhou assim pra mim, ele falou assim, pra mim, você não vai deixar eu contar. Pra mim, desculpa. Ele falou assim, o Robson, ele falou assim, pra mim, técnico tem que ter cabelo branco. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, você desconsidera a minha imagem, né? Vamos testar a solução. Eu entendo o senhor. Talvez eu ficaria com a mesma insegurança, né? Eu entendo, senhor. Sim. É verdade, a minha experiência é pequena e tal, né? Perto do seu... o que eu tinha de vida, o cara tinha de impressão offset. Então, imagina... E eu respeito isso, tá tudo certo. Aí ele falou assim... Aí ele olhou a solução. Que marca que é? Eu falei, marca tal. Ele falou assim... Essa solução não presta. Falei, como que o senhor sabe que essa solução foi super agressivo, né? Eu falei assim, mas o senhor já usou ela, já testou? Não. Quer ver como eu vou falar pra você que ela não presta? Aí ele pegou, desrosqueou, fez assim. Nossa. Tô falando? Muito ácida, não presta.
Naquele momento, eu Chega cheio de equipamento pra fazer o controle, medição. Fita de pH, Eu sou o condutivímetro. equipamento. Condutivímetro e tal. Só faltei eu perguntar quanto que tava dando de condutividade nessa época. Foi surreal, né? Quer dizer, você estuda química, física, pro cara Tudo lá, vamos colocar experimentar tudo. na língua. Foi. Aí eu olhei pra ele e o dono da gráfica, nesse momento, estava acompanhando, porque a gente tinha ido ser apresentado, né? Uhum. Ele falou assim, ô senhor tal, testa a solução. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu tô com uma produção, vamos marcar pra semana que vem. Falei, tá bom. Não vai testar, não vai. Vai dar tudo errado. Aí saí, o impressor ficou na máquina, e eu fui fazer uma reunião com o dono da gráfica e o vendedor. O dono da gráfica falou assim, gente, desculpa, meu operador, ele é muito grosso, ele é chucrão, né, assim e tal. Vamos fazer o seguinte, eu sei que o produto de vocês é bom, comercialmente é muito interessante para a empresa, etc. Eu tenho uma bombona aqui, da mesma solução que ele está usando, e na época não tinha diferença de coloração. Os líquidos dos dois eram transparentes, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou lavar direitinho, vou colocar a sua solução e vou deixar ele trabalhar. Vamos fazer assim? Eu falei assim, vamos fazer como o senhor quiser. Se o senhor quiser, eu volto aqui. Não. Ele já viu que o impressor já deu uma sapatada na minha cara na época, né? Eu falei, aí ele pegou e falou assim, não, eu vou trocar e tudo bem. Pois bem, aí trocou, eu liguei na semana seguinte, ele falou assim, não precisa vir não, vamos deixar para o mês que vem. Mentira, o dono da gráfica já queria que ele fizesse o teste durante o mês todo. Voltamos lá no mês seguinte e fomos para a beira da máquina. Fulano, tudo bem. Aí o impressor olhou para mim, você aqui de novo? Eu falei assim, tô aqui, eu vou ficar aqui até o senhor testar, né? Aí o dono da gráfica, né, riu, a gente brincou e tal. Ele falou, e aí, fulano, como é que tá a máquina? Ele falou assim, patrão, tá uma maravilha, puta, mês maravilhoso. Rodamos bem, não tivemos. Pô, e essa solução? Essa solução é ótima, essa marca aqui, isso é boa. Aí o dono da gráfica, aí foi legal que foi o dono da gráfica, né? Não foi eu, senão eu ia apanhar. O dono da gráfica falou assim, então, senhor fulano de tal, a solução que você tá usando é a dele. Não é não, eu peguei a bombona. Ele falou, então, foi eu que troquei o frasco, o módulo, pra você poder usar e tal. Aí o impressor ficou super sem graça, né? E aí ele falou, pô, cara, você desculpa. O operador falou, pô, desculpa, tal, né? Eu falei, cara, relaxa, é normal, eu entendo a resistência, né? Talvez eu ficaria da mesma forma. O importante é que você tá produzindo bem, não tá? Tá. Bom, fui lá, a gente mediu e tal. Bom, acabou. Esse foi um dos casos, né? Fora isso, durante esse período meu na Ediacel, fiz vários acompanhamentos de desenvolvimento de tintas. Na época, a Cromo estava muito forte, né? Então, jornal à noite, tudo que é desenvolvimento. Eu tive uma oportunidade muito interessante de conhecer fábricas. Então, na época, Dei Brasil, todo o processo de fabricação. Fui conhecer a fábrica da Agfa na época. Também fazia desenvolvimento com solventes. Então, toda a parte química, a formulação vinha da Alemanha. Na época era Egen, a marca que a gente trabalhava. Lembra disso? Então a gente fazia muito desenvolvimento. Então foi um período de muito aprendizado. No passar dos anos eu fui promovido, aí fui promovido como técnico, porque já tinha uma experiência. E depois disso a gente ficou como gerente de produto. Então cada técnico tinha uma linha de produto que tomava conta e fomentava isso junto à equipe comercial nas gráficas. Então o aumento e o contato com os clientes foram só aumentando, e a confiança também, né? No final das contas o cliente sempre confia muito no técnico e pouco no vendedor, né? O vendedor, ele carrega um estigma pesado de querer enganar, de obter vantagem, etc. E não adianta, isso até hoje, né? Carrega isso. Então para que isso não ocorra, tem que estabelecer, vem diminuindo porque as gerações vão passando e também as pessoas vão conhecendo conforme o seu comportamento, né? E aí eu fiquei 6 anos lá. O Pérez depois saiu de lá e foi para Kodak.
o sonho dele era trabalhar numa fábrica, ele conseguiu. Antes dele falecer, né? E continuamos a ter contato normalmente. E da geração que eu entrei na Diacel, eu fui o último a sair. E foi engraçado, porque quando eu fui sair da Diacel, o dono da empresa falou assim: olha, Douglas, você foi o cara que eu achei que ia sair primeiro e você é o cara que está saindo por último. Porque ele não acreditava também. O fato é esse, né? Ele achou que você ia pedir o boné e... Você era garoto, né? Era. Eu 20 tinha... quantos? Não, 20... Eu saí da Diacel, eu tinha 22 anos. Olha aí. E trabalhei lá 5, né? Nossa, muito novo. Comecei muito cedo, muito cedo na rua, então eu sou do tempo que não existia o Waze, era guia 4 rodas, tinha que saber a numeração se era par ou ímpar. E vou falar uma coisa para você, eu gravava mais a localização, né, os caminhos. Hoje a tecnologia faz com que isso nos tire um pouco dessa prioridade. E aí o cérebro não guarda, né? Ele só guarda o que é prioridade. Então vai deixando de lado. E aí eu entrei numa outra fase da minha vida, porque a TIC estava procurando um técnico de processo. Eu estava com 5 anos. TIC era representante de Screen, Epson na época. Acho que acredito que é até hoje. E aí foi a hora de eu entrar em contato com pré-impressão, né? Na Diacel também fazia, então fazia toda a parte de ajuste de chapa convencional, chapa térmica também. E a TIC falou: não, Douglas, vem pra cá, você vai trabalhar só fazendo acerto de chapa, ajuste, perfil, ganho de ponto e etc. Tudo relacionado ao CTP e pré-impressão. E aí eu perguntei, eu falei assim: sério mesmo? Você quer só pra isso? Quero, eu tô trazendo uma chapa de fora, nova pro mercado. Na época a fábrica era Ipaxa. E aí foi onde eu tive meus primeiros contatos ou treinamentos internacionais, assim. Eles me enviaram para Barcelona, ficava em Rubi, a fábrica, acredito que até hoje ainda tem. E eu fui para lá para ter treinamento dessa marca. Foi muito legal, porque eu passei quase um mês lá, 15 dias de treinamento e 15 dias de mochilão. Foi muito legal, conheci toda a Catalunha, foi muito legal. Você deve ter se preparado com espanhol. Com certeza não. Não. Na realidade, a maioria da minha experiência foi assim: aceita e vai. E você vai se desenvolvendo no caminho. Assim, a preparação ela veio no sentido do estudo, de sempre querer mais, de sempre dar mais um passo, etc. Mas na época não. Mas foi uma excelente escola, aprendi muito lá, tanto na parte técnica quanto na língua. Foi muito legal, foi um intensivão, assim. E aí voltei para o Brasil. E comecei a fazer a implantação das chapas. Só que o que era legal era que a Screen, na época, com a TIC, tinha uma base gigantesca. Eram mais de 400 CTPs no Brasil. E eu ia muito para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era um grande mercado. Tinha mais de 50 lá, né? E eu peguei um período onde estava crescendo a quantidade de birôs. Já tinha passado o tempo da chapa violeta, leto de prata ou térmica. A térmica realmente estava no pico. E aí começou eu ter uma experiência diferente. Lembra que eu falei para vocês que os clientes sempre têm uma tendência a acreditar mais nos técnicos, né? E aí eu estava num cliente e ele estava com chapa convencional, falou assim: Douglas, onde você trabalha vende CTP, não vende? Eu falei: vende. Ele falou assim: quanto será que custa um CTP? O de entrada. Eu falei assim: 13 chapas hora? Ele falou: quanto que custa? Eu falei assim: eu também não sei. Peraí. Aí eu peguei o telefone, liguei pro diretor da empresa. Falei: olha, eu tô num cliente aqui e ele tá querendo um CTP. Ele falou: Douglas, peraí que eu vou passar. Foi lá, passou o valor. Eu falei pro diretor da empresa, falei: olha, custa tantos $1.000. Aí ele falou assim:
Pô, legal, pô, Douglas, será que não dá pra dar um desconto, não sei o que lá? Eu falei, peraí, vamos ver. Fulano, olha, assim e tal. Bom, resumindo, eu saí da gráfica com o CTP vendido, Nossa. o pedido assinado, 6 cheques, e Caramba. eu levei na mesa do diretor da TIC na época. Foi fazer um atendimento técnico. Foi fazer um atendimento técnico. E foi nessa hora que o diretor da TIC na época falou, não, você vai ser vendedor agora. Claro. Tem um dom natural. E eu, assim, Wagner, eu falei assim, claro. Lembra que eu falei pra você que eu nunca... Uhum. Eu não fico esperando. Você nunca vai estar preparado. Você tem que ir atrás. É isso aí. E aí começou. E eu comecei a vender CTP. Aí estava numa época de transição, então todo mundo queria falar de CTP, todo mundo... E eu vendia CTP, eu lembro que na época o ponto de equilíbrio comparado com o birô, metro quadrado de chapa, etc., 1.000 metros quadrados já batia o ponto de equilíbrio e vendia o CTP. E aí foi muito legal, porque chegou uma época que os clientes começaram a indicar outros clientes. Eu não vou esquecer nunca, eu fui fazer um atendimento em Uberlândia. Se ele vê essa gravação, ele vai lembrar. E uma pessoa confiou muito em mim nessa época e falou assim, Douglas, eu tô querendo um CTP. Negociamos, vendi. A relação e a confiança foi tão grande, ele falou, cara, eu tenho um cliente que ele vai colocar CTP. E eu não quero que ele coloque o outro, eu quero que ele coloque o seu. Cara, você trabalha direitinho, você é um cara legal, tal. Eu voltei com 2 CTPs. Eu fui para fechar um e voltei com 2. Então foi muito legal. Foi muito legal. Aí nessa época também a gente teve uma curiosidade que não existe mais isso hoje, né? Mas para tecnologia e para época, eu lembro que eu fui vender um sistema completo, autoloader, CTP, processadora, workflow, para um birô aqui em São Paulo. E o birô queria o maior, o mais produtivo, de alta performance, etc. E eu não vou esquecer até hoje, porque o pedido nunca saiu da minha mente, foi o maior pedido que eu tinha fechado até ali, numa única venda, que foram $721 mil na época, num sistema de CTP todo integrado. Fazia 51 chapas hora, então esse foi muito legal para mim, foi um ícone para mim. E aí as coisas foram acontecendo, e foi aí que eu tive uma experiência internacional de novo. Teve uma viagem para Screen nos Estados Unidos, e a empresa falou, não, Douglas, você vai junto. E foi muito legal. A primeira cidade que eu visitei nos Estados Unidos foi Chicago, sabe, do Transformers, do Batman, etc. Sim. É muito legal a cidade. E foi uma experiência legal, que lá era a Graph Expo, que estava acontecendo lá em Chicago. E foi muito bom. E foi para descobrir que eu também precisava melhorar um pouco, de novo, os skills, né? Assim, aprender e etc. Aí a TIC começou a ver que o mercado de CTP estava em declínio já, em volume de máquinas instaladas, e começou a procurar equipamentos no segmento de impressão digital. Na época, ela fechou uma parceria com a Konica Minolta. Sim. E lá, nessa época, eu conheci uma pessoa que eu tenho uma amizade até hoje, uma pessoa muito bacana, que me ajudou muito na parte do segmento digital, que é o Marcelo Pimentel. Sim. Que já tinha tido experiência com Índigo, etc. E tal. Um cara muito bacana. Um abração aí, Pimentel. E aí, eu lembro que no primeiro ano a gente ganhou uma premiação com mais de 45 máquinas. No primeiro ano a gente instalou. E aí começou o meu contato maior com o digital. E lá eu fiquei 5 anos também, na TIC. E na TIC eu comecei a perceber que quando eu entrei no mercado digital, os meus clientes já estavam num próximo passo. Qual que era o próximo passo? Máquinas de alta produção, né? Que a tecnologia que havia na época e o perfil
da máquina não atendia, Uhum. né? E nesse momento eu falei assim, bom, CTP caiu, só está em substituição, digital está aumentando, está na hora de eu mudar de novo. Aham. E aí meu currículo foi parar nos Estados Unidos, com a HP. Aí no Brasil tinha uma oportunidade na Digigraph na época. A Digigraph era um dos dealers, né? Isso. O modelo de negócio da HP Índigo é feito através de canal, não é feito Não é diretamente. direto, né? E aí fui para a Digigraph e fui trabalhar com a HP. É um produto muito bom, mas ali eu me desenvolvi bastante a parte comercial, porque é um produto de nicho e com valor agregado de uma offset, né? E deu muito certo. Fiz as vendas da HP, tive a oportunidade também de viajar de novo, então todo ano tinha um VIP Tour. Fui 3 anos consecutivos, foi muito legal. Israel, Estados Unidos também. Então acabou ganhando conhecimento um pouco mais aprimorado na impressão digital e altos volumes, altas demandas, né? E aí, logo na sequência, eu acabei me movendo de novo, porque a participação, a abertura dos clientes eram muito boas, assim, né? Eu sempre fui muito bem recebido em todos os lugares. Sim. Eu agradeço sempre todos os clientes a oportunidade, porque no final de tudo é isso, né? Existe produto bom, todos os produtos são muito bons no mercado, só que no final das contas é se realmente você tem uma oportunidade real, né? Então eu sou sempre muito grato a todos. E aí eu fiz a mudança em 2018, aí já cortando bastante isso, né? Em 2018 eu fiz a mudança para o mundo de offset, né? Que até então eu tinha só contato da parte produtiva, né? Certo. E foi um desafio, e está sendo um desafio grande, mas eu tive a oportunidade de participar de momentos importantes, né? A empresa atual que eu trabalho, a Koenig Bauer, ela veio para o Brasil em 17 como filial da Alemanha. E isso tem muito a ver com a estrutura que o Brasil necessitava para que os clientes realmente pudessem ser melhor atendidos, né? Muito por conta do passado. É muito difícil você, nesse segmento, conseguir dar um apoio sem uma presença massiva da fábrica nos clientes, né? Mesmo porque é o investimento, acredito eu, que mais delicado e estratégico e importante da indústria. Primeiro, porque o valor agregado do investimento é alto. Segundo, que precisa ter confiabilidade e credibilidade para que isso possa acontecer. Então, foi uma história interessante, porque eu acabei pegando uma transição também da marca. Em 2017, a Koenig Bauer completou 200 anos, é o fabricante mais antigo do mundo, desenvolveu várias patentes, tem um know-how enorme. E quando foi final de 18, eu entrei lá, setembro de 18, onde eu estou até hoje. E aí eu tive a oportunidade de realizar algumas vendas, e a gente só vem crescendo, fortaleceu muito toda a parte estrutural, peças, serviço. Eu tenho um orgulho de trabalhar com um time muito profissional, assim, são pessoas com muita experiência, sabe? Que trabalha junto, que realmente troca informação, isso é importante. Mas principalmente eu acho que o ponto aí todo é que
não são só estruturas, não são só tecnologia, no final das contas é o ser humano, são pessoas. Pessoas compram de pessoas, né? Sempre. Parece um clichê, né? Parece muito coach e tal. Sim. Vamos tirar esse lado aí, né? Mas no final é isso. E boa parte das situações ela está relacionado ao quanto de confiança ela tem. Exato. E eu acredito que os pontos que faltavam para Koenig Bauer, ou KBA, como é que todo mundo conhece, né, Wagner? Você estava perguntando para mim. Eles foram sanados, né, de uma certa forma. E a gente só vem implementando novas posições, tanto da parte de atendimento e tecnologia. Então, todo esse período aí, falando de uma forma bem resumida, assim, né? Sei que foi um tempinho, mas bem resumido. Tem que falar, né? Tem que te conhecer, Douglas. Uma história muito bacana. Bem resumida, assim, a gente teve uma oportunidade muito bacana. Está tendo uma oportunidade muito bacana. Uma empresa muito séria. Tudo acontece como acordado. Isso é muito importante, porque... Isso é o que são pessoas. Exatamente. Eu acho que, no final das contas, o teu negócio, a tua empresa, isso independente do mercado ou produto que você esteja vendendo, ela tem que estar muito alinhado com o que você acredita. Sim. Né? E alguns valores, eles são, como uma lei Petra, assim, eles são imexíveis, assim. Valores básicos, princípios básicos. É inegociável, né? Inegociáveis, correto. Então, isso é importante e muito disso tem a ver comigo e minha identificação com o produto, a marca, a empresa, mas principalmente com o segmento, né? Então, desde os 14 anos, eu estou com 38. Que bacana. Tem um tempinho já aí, umas histórias aí para contar. Mas, ao mesmo tempo, a velocidade do jeito que as coisas estão acontecendo tem um caminho enorme de aprendizado ainda. E vou falar uma coisa para vocês, assim, eu não sei como vocês se sentem, mas parece que enquanto mais você busca, mais você vê que falta. Mais tempo para buscar. Parece sacanagem, mas é verdade. É verdade. Porque assim, a minha preocupação é sempre conseguir orientar corretamente as pessoas, né? Esse negócio da venda, a venda ela é uma consequência. Ela não é o objetivo, porque só o objetivo em si, você não levantaria da cama todo dia, né? E nesse quesito eu sou um pouco ligado, eu acordo muito cedo e durmo muito tarde, para poder conseguir fazer o que tem que ser feito, mas tem sido interessante mesmo, né? Intercâmbio entre Alemanha e Brasil, muita informação, visitei já algumas indústrias fora do Brasil também, América Latina ou Europa. Uhum. Então, assim, isso vai trazendo bagagem para você, esse contato diretamente com a fábrica de uma maneira muito espontânea, rápida, veloz, isso facilita muito. Uhum. A gente não tem mais barreiras, né, para isso. Na realidade, a informação não tem barreira nenhuma. Hoje em dia. E um dado interessante é assim, hoje quando eu vou conversar com algum cliente que está com um projeto novo para uma linha de impressão, a gente mais repassa informação técnica do que propriamente dito. Eu vou lá falar para ele, olha, o formato da máquina é X, isso tudo ele já viu. Uhum. Hoje os clientes já viram. Exatamente, especificação básica todos já têm. Como você vai comprar um carro. Você vai comprar um carro, você olha vídeo, vai no YouTube, procura no Webmotor, vê o preço, vê isso, vê aquilo, tudo. Você procura até no Reclame Aqui para ver se tem... né? Exatamente. Então, quando o cliente ele chega para falar conosco, ele já tem boa parte dessa informação. E o nosso trabalho está mais relacionado na aplicação que ele tem hoje e na aplicação que ele vai querer daqui a 10 anos. Porque, no final das contas, quando ele compra uma offset nova, é no mínimo 10 anos. São no mínimo 10 anos. Então,
é muito importante esse planejamento. Então, a preocupação é o seguinte: você vai trabalhar em qual segmento? Você vai fazer que tipo de aplicação? É só papel, cartão, ou você vai imprimir plástico também? Uhum. E aí depois vem toda a parte realmente tecnológica, as vantagens, o que se economiza, o que mais hoje é procurado. A gente vive hoje um momento de informação. Então, dados nas máquinas hoje é uma realidade que o cliente recebe mensalmente, né? Ele recebe consolidado, ou ele quer um pacote diferenciado onde ele tem isso em tempo real, ou ele quer conectado com o ERP de gestão dele para facilitar aquele RKW que ele ia fazer só no próximo mês, ele já ter esse retorno. Então, tudo isso tem facilitado. Ao mesmo tempo, também é difícil para a parte que toca a área produtiva. Por quê? Porque como as informações estão sendo carregadas em tempo real, as ações dele estão mais relacionadas aos números macros do que ao que está acontecendo no dia a dia. Então, hoje a parte de gestão, ela tem uma facilidade, ela tem uma ferramenta muito grande para direcionamento. Hoje, com pequenos cliques e filtros, ele sabe o que ele roda mais, faz mais, etc., né? Isso no passado ele tinha que ver os apontamentos, tudo isso. Isso é uma evolução natural que acabou acontecendo. Se a gente pegar no espectro geral aí, em termos de tempo para uma tecnologia ter uma disrupção, seja uma nova tecnologia, sei lá, 30 anos. Hoje a gente tem aí o 5, nova rede 3. social, esqueci o nome. O Threads Threads. Pô, em uma hora teve 1 concorrente do milhão de Twitter, né? usuários, cara. Em uma hora teve 1 milhão de usuários. Isso mostra como que o mundo é dinâmico e essa janela de disrupção ela diminuiu muito. Algumas coisas que o Douglas comentou, cara, que chamam bastante atenção do produto bom. O produto bom é uma premissa básica que todas as empresas devem ter, ponto, né? Sim. Mas isso não significa que produto bom se vende sozinho. Produto bom você precisa, obviamente, ter uma embalagem bem bacana, um modelo de negócio legal, um modelo de vendas legal, canais de aquisição, canais de vendas adequados, enfim. Pós-venda. E equipe. Eu costumo falar que primeiro que não tem equipe ruim, existe gestor ruim. Se a equipe é ruim, é culpa do gestor. E segundo, que a qualidade do seu produto e serviço é reflexo da qualidade do seu time. Óbvio, tem que ter processo para ter padrão, óbvio, tem que ter tecnologia para você conseguir escalonar aquele seu negócio, mas tudo passa por pessoas. Se não tem pessoas capacitadas, o negócio para. Não vai. E isso, assim, a gente realmente está numa transição grande de conceito, né? A receita do passado não é mais a receita de hoje. E com certeza não vai ser a receita dos próximos anos. De novo, né? Parece super clichê isso, mas é muito atual, né? Eu acabo vendo isso diariamente. Dinamismo total. E isso também me faz refletir de novo no próximo passo. Né? Exato. Então, quando eu comecei aí fazendo um complemento da história inicial e curricular, assim, quando eu comecei a perceber que eu ia mesmo ficar no comercial e que eu gostei disso, né? Porque tem um lance de você gostar, né, cara? Você tem que fazer algo que realmente você vai fazer todo dia e não vai sentir por isso, né? Tem que ser algo que você Uma goste. segunda-feira de manhã vai ser ruim. Não, é o melhor dia, segunda-feira. Exato. Nem uma Imagina, segunda de manhã. E você não vai comemorar aquele sextou do tipo, acabou a semana. Não vai rolar isso. Quando você faz o que gosta, a semana toda é boa, cara. A gente fala sextou porque é um chavão para atrair as pessoas, mas Popular, né? pelo amor de Deus, gente, quem não gosta de segunda-feira não gosta de si mesmo, não gosta de viver. Isso é verdade. Porque você vive todos os dias da Mas o que o Douglas semana. comentou é verdade, cara. Assim, verdade, né? Quando você faz uma coisa pela qual você é apaixonado, você sai cedo da cama, você tem um motivo, né? E motivação vem do quê? Motivo para uma ação. A partir do momento que você gosta daquilo que você faz, cara, acordar cedo não é nenhum trabalho, assim, não é nenhum algo pesado, você acorda com prazer. Porque você vai fazer algo que você gosta. Sim. Agora, aquelas pessoas, a gente entende, né? Todo mundo precisa de dinheiro. É um mundo capitalista, tem Sim. família. Muitas vezes as pessoas se expõem num trabalho ali justamente por causa do salário. Cara, pensa o tempo que leva entre acordar, entrar na empresa, não ver as horas 8 horas passar e voltar para casa. A semana dessa pessoa é horrível nesse sentido, né? E às vezes a pessoa tá lá porque precisa da grana. Tá tudo certo, mas o que não está tudo certo é se acomodar e ficar lá. Sim. Né? Sendo um CL treta da vida ali, só arranjando confusão, né? Tem que fazer o que gosta, cara. Se dói, por que você vai ficar, né? Sim. Tem que se mexer pra Se tem uma dor, progredir, alguma cara. coisa te cutucando, alguma coisa te espetando, por que você não vai
tentar resolver aquilo, né? Aí é masoquismo. Mas é mais comum do que a gente É, imagina, bastante, né? bastante Porque, no final das contas, às vezes as pessoas, elas ficam presas aos compromissos que elas já fizeram, né? Exato. E aquilo vai adoecendo a pessoa. Mas, é assim, como eu falei, assim, para mim, a parte comercial me chamou muita atenção por conta das pessoas. Olha, eu conheci muita gente e tem muito mais ainda para conhecer. Espero que conheça muito mais pessoas, porque você acaba obtendo soluções por esse conhecimento. Sim. E tá tudo bem você não saber, né, cara? Assim, ninguém sabe de tudo, né? Mas é interessante saber onde você vai buscar. E no final, que essa rede de todas as pessoas acabam ajudando muito. Nosso mercado é um mercado bom, mas ao mesmo tempo super nichado, Sim. né? Eu, quando saio um pouco dos conhecidos, muita gente nem sabe como funciona uma gráfica. No final das contas, não é? Não tem Não é? ideia. Não é assim, uma metalúrgica, um fabricante de automóvel, todo mundo sabe. Sim, Né? então, mas Sim, imaginário popular, né? Isso já aconteceu com você. Você fala que tá lá no segmento gráfico, aí você dá uma explicadinha pra pessoa entender. Mas você faz cartão também? Você faz Faço. acho que isso daí. Pastel também. Pastel também. Não faz. É isso aí. Ou então, quando descobre o que você faz, fala assim, pô, cara, tô querendo fazer um materialzinho lá, será que não dá pra você fazer? Tal? Rapidinho no Photoshop. É Faz verdade. aí. É verdade, é incrível. Quantos freela de graça você já fez? Incontáveis. Não dá pra contar, Incontáveis. né? Mas tem uma coisa legal que você falou, Douglas, que isso é uma opinião minha, eu já falei pra você nas nossas conversas. Eu acho, você tem uma característica, você construiu uma marca, cara. Douglas Guedes é uma marca. Hoje você tá gordinho, você era magrinho como eu, até... Mas não tem vergonha na cara mesmo. Não, mas por quê? Olha só, acontece um negócio engraçado. Já umas 2 ou 3 pessoas assim, você é parente do Douglas? Pô, a gente tem a mesma largura, né, cara? A gente tinha o mesmo tamanho. Você é parente do Douglas? Cara, eu não sou parente, mas ele é meu brother. E aí o cara começa a falar do Douglas. Eu sempre falo isso em vários episódios nossos. A coisa mais bacana que tem é você ouvir um terceiro falar bem de um cara que é teu amigo, de um cara que você gosta, e o cara falar de uma maneira espontânea. Você conhece? Conheço. Pô, ele me ajudou, ele fez isso e tal. E é cara que não tem tua máquina rodando. É cara que comprou o CTP com você, sei lá, 10, 15 anos. Como nós temos um cliente em comum, que é o Éder, né? Que é o Edinho, e que ele não comprou máquina de você, mas ele fala assim, cara, o Douglas me ajudou tanto. E o cara, você vê o cara ter gratidão e o cara comentar. Isso é você criar uma marca para si. Transcende o negócio que você tá. Você teve com o Screen, o seu negócio já foi Ipagsa, Egen, Screen, Konica Minolta, HP Índigo, hoje é Koenig Bauer, mas tudo isso transcende, cara, que é o cara gostar de você pelo que você fez por ele. E aí cai naquilo que você estava falando, gostar do que eu faço, e a nossa área, eu falo, todos nós aqui somos comerciais, a nossa área comercial, ela exige isso, cara. Você não fica nela se você não gostar do que você faz. Você tem que curtir pra caramba, tem que gostar pra caramba. Não, até porque a área comercial é o seguinte, você vai levar mais não do que sim, cara. E dependendo... Não, no muito caso, mais, no caso né? do Douglas Muito ainda, mais. No caso do Douglas, muito mais. No caso do Douglas ainda é uma venda de um ciclo muito longo. Ele não vai vender numa visita, vai vender a máquina. Nossa, às vezes pode ser até num ciclo bem... Pode não. Certamente é um ciclo bem mais curto. Mas enfim, ao longo da trajetória vai receber muito não. Se você não tiver ali uma resiliência, se você não tiver... E eu já falei outras vezes, né? O nosso não é como se fosse a graxa do mecânico. Ele só vai sujar a mão de graxa se ele trabalhar. Se o vendedor não está levando não, ele não está trabalhando. Ou não está trabalhando adequadamente, né? Ele faz uma ligação meia boca ali, liguei, fiz uma prospecção, mas sem nenhum preparo, que seja. Mas no final, Então não faz parte, né? no final, o Robert, ele só está se enganando, né? Sim, ele não está total. enganando. É assim, ó. Aí eu tenho um conceito, aí é meu, né? Assim, quando você deixa de fazer alguma coisa, quando você não age corretamente,
quando você fere seus princípios, a única pessoa que você está enganando é você mesmo. Total. É verdade. Não é. Você não está dando a volta no patrão, você não está fazendo nada disso. Você está enganando você porque não vai haver resultado. Não vai haver nada. Você falou de ciclo longo de venda. Pra você ter uma ideia, Robert, desde que eu entrei na Koenig Bauer, eu tenho um cliente negociando máquina agora. 5 anos. Então, não é sobre o tempo que leva, mas estar preparado quando chegar o momento. E eu vou estar aqui. Se a empresa me chamar 10 vezes para fazer 10 apresentações, para tirar 50 dúvidas, não interessa para mim. Eu vou lá fazer as 10 e faço do mesmo jeito, com a maior empolgação, porque eu realmente gosto daquilo. O lance das pessoas é assim, como eu acho que você tem que devolver o que você recebe. Sim. Assim, como eu, no início da minha carreira, eu recebi muito, eu me sinto na obrigação de devolver também. Então, quando as pessoas me ligam e perguntam e pedem, na maioria das vezes não tem nada a ver com a máquina. Não existe isso. Na maioria das vezes, assim, cara, minha prova quebrou, você sabe quem arruma? Cara, tô a fim de comprar uma plotter para comunicação visual, você sabe qual que é boa? Então, isso... E quando você realmente dá uma resposta real, não só para se livrar da ligação, que também não adianta, né? A pessoa vê, sente a verdade e aquilo passa. É uma questão de energia, cara. Assim, você tem que estar bem. E não interessa, todo mundo tem problema. É normal, mas aquela pessoa que está te chamando, ou está te ligando, ou está perguntando, ela não tem nada a ver com isso, né? Sim. E essa que é a beleza do negócio, né? Então, quando eu falo que eu sou muito grato às oportunidades de todos, ela é real, de verdade. Eu agradeço todos os meus clientes. Tem cliente que, por exemplo, o cliente que me deu a primeira oportunidade em Koenig Bauer foi o Wellington da Futura Imbatível. Nosso cliente. Cara, ele é até engraçado, né? Quando eu entrei, eu fui lá entregar meu primeiro cartão para ele. Falei assim, Wellington, tô trabalhando aqui agora, né? Aí ele falou assim, não acredito, gordinho. Ele me chamava de gordinho. Tava gordinho mesmo. Tava. 2018, né? Eu falei assim, tá gordinho. Eu falei, não acredito, cara. Você largou HP pra trabalhar. Eu falei, cara, eu fui lá, eu vi, é legal. Tal. Aí ele falou assim, você tá louco, os caras vivem de peça. Eu falei, não é assim, Wellington. Eu falei assim, você já viu tudo, não já? Já fui pra todas as fábricas, já vi. Eu falei assim, cara, o que você tem a perder? Vamos lá conhecer a KBA. Aí ele foi. E o resultado, você já sabe, deu certo. Isso aí. E até hoje, roda muito bem, tá bem, etc. Cara, então, e o nível de exigência dele é altíssimo. Eu falo que tem alguns clientes que são escola para nós. Eu acho que eles são. Wellington, Willington, a WBR, os caras são uma escola. Quem fornece lá é exigido a dar o seu melhor em produto, em performance, em tempo de resposta, em nível de negociação. É um privilégio, né? Assim, não estou puxando brasa para sardinha do cara, não. Mas é que realmente a gente aprende, a gente se aperfeiçoa com requisito alto. Só para não deixar passar em branco, gente, alguns profissionais da BR participando conosco, né? A gente teve o Cláudio Coutinho, exato, participou, vou colocar o card dele aqui. Exato. Nossa, o Cláudio é fera pra caramba. Que dando um spoilerzinho, mês que vem teremos outro, né? Mês que vem vamos ter, ele disse que vai, ele confirmou. Vai ter mais um profissional ali da WBL e vai ser show de bola ter os caras. É muito fera. E aí todo esse período, né? Eu comentei dele porque foi um ícone pra mim. É o primeiro, começo, né, cara? E curiosamente foi 4 meses depois que eu entrei. O negócio só isso? Foi tão longo esse ciclo aí. Você tem que... Isso, porque ele estava no momento de negociar.
Mas fora isso, teve vários outros, né? Que eu falar que foi um só, não foi. Eu sou grato a todos mesmo, Claro, que claro. me deram a oportunidade até aqui. Então, isso é importante, mas tem uma coisa que é mais importante ainda do que realizar a venda. Porque a venda, ela não começa quando você vende. A venda começa quando a máquina é instalada. É aí que começa a venda. E Isso se aí. a gente... por quê? Porque assim, todo mundo acha que, legal, pô, tirei o pedido. Então, maravilhoso. O meu tesão é fechar o negócio. Uhum. Mas, se a gente não tem uma equipe comprometida a também fazer o melhor, o cliente não vai receber aquilo que ele contratou. E aí isso acaba ferindo a expectativa dele. Certo. Então, não é o Douglas, é toda a equipe, é todos os envolvidos, todos os Sim. técnicos, todo o pessoal que está envolvido Aham. em serviço, peça, atendimento, Uhum. porque isso é importante. Pensa que a máquina vai ficar muito tempo, então tem que ter um bom atendimento também. Então isso é tão importante quanto conseguir o negócio, né? Uhum. E ter pessoas boas do teu lado faz a diferença, né? Faz a diferença, né? Toda a diferença. E isso tem que estar em todas as esferas. Isso tem que estar desde o presidente da empresa, que hoje lá é o Paulo Faria, até o Dinê, que trabalha conosco, que cuida da expedição, logística, etc. Aham. Então isso é muito importante, né? E você vê essa energia com as pessoas. Então foi muito legal crescer e participar dessa história, dessa fase Uhum. da Koenig Bauer, com todo mundo remando para o mesmo objetivo. Eu acho que esse é o importante. Esse é o foco. Quando isso começa a desvirtuar, as coisas não fluem, né? Que bacana. E você, na verdade, esse momento é tua fase 2 já, né, Douglas? Uhum. Você assumiu há alguns meses, você assumiu a Isso. área comercial para o país todo. Isso aconteceu no início do ano, janeiro para fevereiro, aconteceu. Foi muito trabalho, como eu falei para você, não pensa, eu aceitei, os desafios são enormes, né? Na realidade, você começa a pensar diferente algumas coisas, né? O aprendizado tá enorme, as conexões também, então isso vai mudando. E tem muita coisa nova que está para acontecer também. A gente está às vésperas de uma drupa, certo? Ano que vem temos drupa e existe uma expectativa grande de muita coisa nova. É claro que a fábrica guarda 7 chaves, o que vai colocar lá, mas tenho certeza que vai ser algo diferente. A Koenig Bauer, a KBA sempre lançou situações diferentes nas drupas, né? Uhum. Então, isso é bacana. A fase nova, a fase 2 está relacionado a bastante aprendizado, está relacionado a estruturar, né? A visão é diferente. Quando você é um executivo de vendas, você está preocupado com sua carteira, com seus clientes. Eu continuo preocupado com todos eles, continuo atendendo todos eles, mas agora com uma visão um pouco mais ampla, e é igual Tropa de Elite, né? Agora é uma guerra diferente, né? É isso mesmo. Mas está sendo muito legal, eu tô muito feliz dessa fase, porque a gente só vai crescer realmente se aprimorando, tendo desafio, e por outro lado, se fosse fácil, todo mundo faria, né? É isso aí. Então eu gosto do difícil mesmo, assim, eu tenho vários casos de cliente, eu vou contar aqui que é bem interessante, um na época vendendo Cônica e outro vendendo HP. Eu lembro que na época eu estava vendendo Cônica, eu atendia sempre um cliente, eu ia visitar ele direto. Aí ele falava assim, Douglas, eu não vou comprar a máquina. Eu falei, você vai comprar a máquina, mas não porque eu quero, porque você precisa.
Aí ele... Douglas, desiste, cara. Falei, não, cara, eu não vou desistir, não. Mês que vem tô aqui de novo. Bom, chegou o mês que vem, fui lá. Ô, fulano, e aí, você, tal. Douglas, já falei, cara, eu não vou comprar essa máquina. É mesmo? Nem por uma condição assim, diferente? Ele falou, tá bom, você quer uma condição diferente? Então tá bom, ó, se você me der 15% de desconto e parcelar em 48, tá comprada. Uhum. Aí eu dei a mão pra ele, falei, tá fechado? Caramba. Aí ele riu da minha cara. Trucou e levou um 6. Foi. Ele riu da minha cara. Eu falei assim, olha, semana que vem eu volto aqui com o contrato do banco e do pedido. Uhum. Ele riu. Ele não acreditou nem... Putz, fosse esse moleque, né? Uhum. Aí, beleza. Passou a semana. E aí, cliente? Ô, Douglas, beleza, tal. Eu coloquei o contrato na mesa. Aí eu tirei a caneta, falei assim, ó, pode assinar. Cara, foi a primeira vez na minha vida que eu vi um cliente comprar por vergonha. Foi sensacional. Foi sensacional, Robert. Ele pegou e falou assim... Ele começou a rir, ficar vermelho, rir. Eu falei assim... De desespero. Eu contei. Eu falei assim, desculpa, mas... O que aconteceu? Você tá rindo? Você falou comigo. Você não apertou minha mão na semana passada? Então, tá fechado. O preço que você quer e a condição que você quer. Aí ele foi lá e comprou a máquina. Caramba. Aí eu voltei com o pedido. Caramba. Aí eu voltei com isso eu guardei pra mim também a vida inteira. E foi muito engraçado, porque quando passou 6 meses, ele comprou a segunda. E dessa vez ele me pedindo, né? Ele me chamando Na convicção dele, né? Não foi com vergonha de novo. Um outro caso que foi ótimo, assim, eu me lembro, né? Algumas coisas você sempre marca, sempre te marca, né? E principalmente aquelas coisas de alto impacto. Aí eu lembro que eu fui vender uma máquina digital também. E aí eu cheguei para vender, dei o meu cartão, foi uma época de transição também. Falei, olha, tô aqui eu tô representando essa marca e tal. Ah, Douglas, esquece, cara. Essa máquina é cara pra caramba. Eu não vou comprar. Essa máquina é isso, essa máquina é aquilo. Falou. Eu esperei ele falar. Aí eu falei assim, e quem disse que eu vou vender pra você? Aí o cara assustou. Vem aqui por quê, então? Como assim? Você não quer vender pra mim? Eu falei, não, sabe por quê? Porque você ainda não conhece a máquina. Posso te explicar? Expliquei e tal. Aí foi indo, e aí ele foi ver a máquina, etc. Bom, a máquina tá lá até hoje. Que bacana. Tem algumas histórias assim muito, muito bacana. E foi muito interessante esse período aí. Mas sempre acontece, né? Sempre acontece. Esse é o nosso papel na área comercial, né? Essa venda consultiva, né? É só chegar, ainda mais se tem todo um histórico ali, que independente de qualquer coisa, é você chegar e fazer essa consultoria, né? Não só as especificações, no caso do Douglas, da máquina, do software, mas daquilo que ele vai te entregar, aquele valor que ele vai te entregar, aquela solução que ela vai resolver. E hoje tem o muita problema que ela vai tecnologia, resolver, né? Sim. E aproveitando essa parte de tecnologia, você falou da Drupal no ano que vem e tal. O que a Koenig Bauer tem hoje de... Vocês estão trabalhando com questão de tecnologia, de inovação, entregando mais para o cliente? Você podia falar para a gente um pouquinho sobre inteligência artificial, talvez, ou o que vocês estão vislumbrando nessa área? Claro. Eu vou separar em 2 partes essa resposta, porque a primeira parte está relacionada a toda a gestão de processos e procedimentos, e a outra parte está relacionada à tecnologia propriamente dita, que é a inteligência artificial e automações. Da parte de processo, desde o ano passado, a Koenig Bauer ela contratou um funcionário novo. E esse funcionário ele tem a única função de cuidar de processos e funcionalidades. Então a gente contratou uma pessoa nova, um cara muito bacana, o Leandro, era ex-técnico da Toyo, tem uma competência singular nesse sentido. Então qual que é o trabalho hoje do Leandro? Verificar os dados, ou seja, o que a
a empresa ou a gráfica está produzindo Uhum. e mostrar quais são as melhores práticas de produção. E isso não vai ser só, ele não faz só isso, né? Todos os complementos em volta de todo o processo de impressão, ele também atua. Uhum. A parte de colorimetria, e isso sempre atrelando as ferramentas que a máquina dispõe, a tecnologia, junto com o processo. Então, tudo isso tem gerado um ambiente diferente. Então, hoje, quando a máquina ela é instalada, é realizada a instrução, é feito o ramp-up da máquina, inclusive com os padrões que são realizados na Alemanha. Quando a gente produz uma máquina, e aí eu falando em nome da Koenig Bauer, todas as nossas máquinas são testadas, e são testadas respeitando todas as normas, FOGRA e etc. Inclusive, quando a instalação está sendo realizada, a gente envia o papel igual ao que foi testado na Alemanha, é enviado para o Brasil para também colocar todos dentro da mesma tolerância e o cliente saber que ele está recebendo um produto certificado, homologado e nas mesmas condições. Então, essa parte ela vem crescendo bastante, porque se o seu cliente não performa, como é que ele vai crescer, reduzir custo, que também tem isso, né? Sim, tem a ver com você aproveitar todos os elementos da máquina, e além disso é uma corrida de longa jornada, né? Não é só o ciclo que é longo, então é um produto que permanece durante muito tempo com os clientes, então existe um acompanhamento. Isso desde o ano passado vem sendo implementado, e a gente tem um espelho alemão também que acompanha isso. E isso só vai crescer, tá? Está sendo feito clientes a clientes, porque imagina, você comprou o teu iPhone novinho, você só usa ele para ligar, e o resto, e toda a tecnologia que o dono da empresa, o proprietário investiu para que ele tenha uma performance, para que evite desperdício de matéria-prima e etc. Né? Com relação à tecnologia, a Koenig Bauer ela tem um DNA diferente. A Koenig Bauer ela trabalha com uma estrutura inteirinha de servomotores. Servomotores são motores independentes em cada estrutura da máquina. Isso faz com que você consiga sincronizá-los e realizar processos em paralelo, simultaneamente. Então imagina que tem a possibilidade de lavar uma máquina e trocar chapa ao mesmo tempo. Quanto isso não economiza de setup? E para cada segmento tem um peso. Editorial e promocional tem um peso, e embalagem tem outro peso. Então, a Koenig Bauer também, em toda essa parte de, por exemplo, colorimetria, ela possui um opcional no equipamento chamado Qualitronic Color Control. Ela é uma câmera de alta resolução, aonde lê todas as folhas impressas, independente da velocidade. Então, se a máquina está rodando a 20 mil por hora, ela consegue ler e respeita o padrão que você determinou no momento que você colocou produzir na máquina. Então, ela lê todas e corrige a cada 10. Então, é uma acuracidade muito grande, é um ajuste bem fino, onde não deixa fugir do padrão que você determinou. Com isso, você reduz aquele efeito que a gente tinha grande no passado, que hoje quase não acontece, que é bandeirar trabalho, e etc. E, por exemplo, trabalhos mais sensíveis, quando você tem várias cores para compor uma só, né? Isso acaba tendo uma função mais aplicada, porque você consegue estabilizar mais as cores. Cara, isso é o que, por exemplo, muita gente fala, trabalhar com hexa ou heptacromia é difícil porque requer um nível de controle que o mercado não está preparado. Pronto, respondeu. Assim, é um conjunto, né? Porque quando se trabalha com heptacromia, além dessa ferramenta que tem que ter no equipamento, tem que ter um ajuste bem fino entre offset para impressão. Aí eu falo só da impressão só mesmo. da impressão, isso resolve, porque não fica mais na mão do impressor, né? O impressor ainda, ele pelo hábito dele, ele tira a folha, etc.,
mas não para avaliar mais carga de cor, né? Tá. Além disso, tem vários outros opcionais atualmente disponíveis para verificar erro ou falha de impressão, isso tudo ao mesmo tempo, inclusive com geração de relatórios, identificação de folhas e tudo mais. Então, esses são alguns pontos que têm feito muita diferença nos clientes, né? Porque quando a gente fala de um equipamento hoje de 10 anos de diferença, ele tem um gap tecnológico considerável quando a gente coloca no efeito produtivo diretamente, quando a gente aplica a produção. Então, faz diferença a quantidade de folhas gasta, a qualidade que você imprime e assim por diante. E com isso tudo, a gente tem uma segurança maior. O cliente tem a segurança, ele pode ofertar essa segurança para o cliente final dele. Isso tem acontecido com todos os nossos clientes, principalmente recente, porque é a tecnologia que está sendo aplicada no momento. E com relação ao futuro, eu acredito que inteligência artificial vai só crescer dentro das bases dos equipamentos, de uma forma geral, e acredito que na Koenig Bauer também. Hoje nós já temos impressão autônoma, onde a máquina já faz toda a sequência de operação sozinha, né? Então, setup, trocou a chapa, lava, solta as primeiras folhas, etc. Eu tive recentemente fazendo uma visita numa gráfica de um grupo grande chamado Flyer Alarm, lá na Alemanha, e eles possuem 8 plantas na Europa, e uma delas é a que eu fui visitar. Lá eles instalaram 2 máquinas nossas recentemente, 8 cores, fazendo setup de 1 minuto e meio, gastando 26 folhas por trabalho. Nossa. E produzindo, lá são 4 8 cores, 4.000 chapas por dia de produção. Sistema de logística de chapa, então não tem mais ajudante, só tem um operador. Acabou. E isso também tem a ver com o tipo de produto, né? Não vamos nivelar isso para o segmento de embalagem, etc., que são necessidades diferentes. Sim. Mas quando você fala de um produto como folheto, flyer, folder, cartão, etc., isso é realidade, isso não é mais... Sem falar em todos os outros processos de automação que as gráficas hoje na Alemanha possuem. E elas possuem essa automação não só porque é legal ter o melhor e o mais novo, isso tem a ver com as pessoas também. E eu fiz uma pergunta para eles, né, relacionado a isso, né, o nível de automação. O nível de automação não está só ligado ao custo do profissional, mas também na deficiência de achar um profissional que queira executar a função. Olha que coisa maluca. Não é só o custo. Ele pode querer pagar um bom salário, mas não tem pessoas que queiram executar aquela função. Então são 2 desafios lá. E aqui a gente também encontra esse desafio. Eu não sei vocês, mas eu recebo solicitação de pessoas de várias funções diferentes dentro da nossa indústria. Sim. E estão sempre procurando. A gente não tem. Com relação a essas tecnologias estarem vindo para o Brasil, boa parte delas eu acredito que ainda não vão vir. Não vão vir simplesmente pela conta básica, investimento versus a aplicação, né? A gente tem pessoas para fazer, né? Uma logística de chapa, pode ter alguma gráfica que queira? Pode, mas eu não vejo isso como prioridade em nenhum dos projetos que eu tenho contato atualmente. Douglas, você tocou num ponto, há mais de 10 anos atrás eu estava dando aula, à noite eu dizia para os alunos assim: tudo que você fizer com má vontade, mal feito ou preguiça, alguém vai pensar num software, numa máquina ou no conjunto dos dois para substituir a tua falha. E é exatamente o que você falou, cara. Se o cara não quer fazer, não está disposto, o mundo da tecnologia vai descobrir uma forma de suprir aquilo. Ela não vai parar, a tecnologia não vai parar. Na realidade, tudo que tem padrão e repetibilidade vai ser substituído. Sim. Então, não sei se vocês estão acompanhando, mas a parte do ChatGPT
inclusive para dubladores, né? Cara, não vai ter mais dublador, vai ser a voz real sendo dublada, inclusive com o movimento da boca. Acabou, é uma outra profissão que vai acabar. Inclusive, tá tendo, correlacionado a isso, né? Greve na época dos roteiristas, atores, né? dos roteiristas, justamente não só relacionado a isso, mas por causa de premiações, ou bonificações, ou pagamentos que seja, né? Com os streamings, que eles querem rever os valores, mas passa muito por isso daí que tá acontecendo. Isso. Então, assim, eu ainda tô muito agradecido que para vender máquina ainda precisa de um ser humano para ajudar. Eu acho que não, velho. Eu acho que é assim, né? Substitui sim. Nós tivemos um amigo que falava que o offset ia acabar. Ele foi substituído. O offset, Acabou pra ele. o offset tá subindo igual um foguete, só acabou pra ele. Assim pra como ele. essas tecnologias chegam e realmente vários perfis de empregos deixam de existir, outros surgem, né? Sim. Não adianta nós ficarmos chorando, nos Sim. lamentando. A gente tem que Sim, se com preparar, certeza. estudar, buscar. Eu já disse isso que outras vezes, né, Robson, em outros episódios, né? Quando o Ford lançou o carro, fez um carro, né, na época era só cavalo. Pô, eu acho que é muito importante ouvir o mercado, é óbvio. Muitas vezes, Sim. cara, tem pessoas disruptivas, e umas eu vou citar aqui, Elon Musk, cara, disruptivo, Zuckerberg, disruptivo, entre outros, né? É cara que vê além, ele não tá te entregando aquilo que você tá no momento, mas ele vê além o que vai acontecer. Quem um dia imaginou explorar o sistema, enfim, né, toda ali a lua e tal, tudo mais, né? O sistema solar. E na casa do Ford, ele não perguntou, ele simplesmente falou, vou evoluir aqui. Se ele perguntasse, a pessoa ia falar, a gente quer cavalos mais rápidos, né? Vai fazer uma ferradura diferente, tal, uma cela diferente. Sim. Na época, provavelmente, né? Falava, você vai acabar com os cocheiros, vai acabar com essa profissão, você tá maluco de fazer uma coisa dessa? Com certeza, ele deve ter sofrido algumas resistências. Se existisse sindicato na época, eu ia cair matando ele ali, né? Mas foram se ajeitando, foram surgindo novas profissões. E assim, o mundo é assim, surgem tecnologias, deixam de existir novas profissões e surgem outras, é normal. Antigamente tinha o pessoal que passava nas ruas acendendo as lamparinas com óleo de baleia. Quando chegou a luz elétrica, esse pessoal acabou. E normalmente é em cima de uma dor, né? Não é de uma necessidade, trazendo como dor. Bons anos atrás só tinha um táxi, você tinha que ligar, normalmente uma pessoa muito mal educada te atendia. Com uma vontade. Você fica... Cara, quanto que isso resolve na nossa vida, né? Não, quanto com o avanço do smartphone, surgiram aí os ride-sharing, que são Uber, 99, que seja, cara, teve toda uma treta, hoje o negócio já se ajustou, mas gerou muitos milhões de empregos. Empregos, tudo bem, podemos dizer que não são empregos formais ali de carteira, mas, cara, tá gerando receita, tá levando dinheiro pra dentro de casa, né? De uma forma honesta, uma forma limpa, enfim. E traz liberdade pra pessoa, né? Porque ela pode usar aquilo como um complemento, talvez. Total. Dar uma oportunidade pra alguém que não tava esperando alguma coisa, uma mudança. Exato. Ela precisa de algum suprir uma necessidade ali, ele pode trabalhar. E a gente pode citar vários segmentos, estamos falando desse segmento de corrida, de música, igual Spotify, de conteúdo, igual os streamings aí mais variados hoje, e com certeza nosso segmento não é diferente. Acontece e vai acontecer, isso é fato. É verdade. E cada vez mais personalizado e customizável, né? As máquinas são assim hoje. Sim. Vocês podem verificar nas notícias, às vezes você fala assim, nossa, mais uma 6 cores está sendo instalada, 6 cores em gráfica X, uma 6 cores em gráfica Y. As máquinas não são iguais. Não são. Elas têm princípios básicos iguais, mas não são iguais. Cada um configura da maneira para atender melhor e específico o mercado de atuação. E posso afirmar, nenhuma. E projetos especiais super diferentes, aplicações, tendências. Quer ver uma coisa que está com tendência? Aí entra a Top Coach no caminho, e você já deve estar tendo uma demanda dessa. É a parte de soft touch, com o ESG crescendo cada dia mais e a questão ambiental pegando, muitas empresas já estão reduzindo, estudando ou eliminando a laminação e aplicando verniz soft touch, tanto base d'água quanto UV. E isso é uma coisa que já acontece, inclusive interfere nas configurações das máquinas que a gente tem vendido na Europa.
Você tem que fazer uma configuração especial para esse insumo. Isso, normalmente o cliente configura com uma unidade a mais para poder aplicar por causa dos volumes, sem falar no impacto financeiro, né, que é mais econômico também. Então tem vários apelos a favor desse tipo de produto. Sim, aproveitando, né? Top Coat tem soft touch, tem barreiras funcionais extremamente boas. É só entrar em contato. Na descrição do vídeo tem o link ali. É só entrar em contato e falar com a gente. Estamos aí para solucionar o seu problema. Não só o soft touch, que é uma parte, obviamente, que tem a questão funcional, uma questão estética, né? Tivemos sim muitas demandas sobre a plastificação interna. Porque o plástico ele tem um efeito funcional muito bom de barreira. Isso é fato, né? Sim. Eu participei de alguns projetos e, obviamente, eu fui estudar para participar desses projetos, né? E a estimativa é que até 2050 vai ter mais plástico no oceano que peixes, um exemplo, né? Foi muitas das coisas que eu estudei. Dentre outras, então hoje a Top Coat também tem barreiras na parte interna que faz muito bem esse papel, tanto barreira água, barreira óleo, que seja, e estamos em algum projeto em andamento para eliminar o plástico na parte de dentro de empresas tradicionais que usam plástico há muitos anos. Teve todo um desenvolvimento, todo um estudo, e a Top Coat está inserindo nesse mercado. Então, sim, esteticamente e funcionalmente temos verniz para aprender. A gente vai ter que gravar um printcast exclusivo disso uma hora, hein? Prazer, bora lá. Aliás, esse é um tema bem longo e complexo, sustentabilidade, né? A cada reunião que eu faço, vem na mesa, é uma corrida. A Koenig Bauer também faz os projetos para reduzir a quantidade de energia consumida nos equipamentos, inclusive opcionais, né? A título de curiosidade é legal, eu não sei se vocês têm essa informação, mas uma unidade de secagem, ela é responsável por 50% do consumo energético do equipamento. Caramba, não sabia não. E a Koenig Bauer desenvolveu um sistema chamado VariDry Blue. Esse VariDry Blue, ele coloca mais facas de ar entre as lâmpadas, só que a máquina já produziu a energia para o ar quente. Então ela reaproveita parte desse ar quente e introduz novamente no sistema, como se fosse um motor turbo. Com isso, o consumo energético cai na média de 20% a 30%. Só dessa parte. Então, o impacto que tem energético por todo o período de instalação da máquina é grande. É muito legal. Então, dentre isso, tem outros e outros temas assim sendo abordados sempre. Mas eu acredito que o próximo printcast, o quanto possível, trazer aí o pessoal relacionado à sustentabilidade. Eu acho que tem muita gente interessada. A gente participa de um grupo chamado Aliança 360, que a gente fez em Curitiba. E esse grupo tem vários fornecedores, não só a Koenig Bauer. E esse foi um dos temas mais solicitados por todas as gráficas da região. Então eu acho que é um tema que vale, não sei se vocês já fizeram, mas é um tema que eu acho que vale, porque ela não é só questão de sustentabilidade, tem toda a questão de legislação que poucas pessoas sabem, né, que é super pesado, como funciona. Então isso tem um ponto, tem chamado a atenção da nossa indústria, né? Sim, é só comentar, né, que eu vi, né, algumas postagens a respeito desse projeto da KBA, muita gente ouvindo nos comentários das postagens, falta verniz isso daí, porque verniz faz verdade. Sobre... Você tá entendendo, né? Sobre ESG, né, é um assunto que realmente está no momento, vamos dizer assim, né, assim, tem coisas que são muito cíclicas, né, até um tempo atrás falamos de NFT, metaverso, tá aí ainda, né, mas quase ninguém vai falar nada, né, inteligência artificial é coisa do momento, e assim, quando bem aplicado, ele realmente é muito bom. Tem muitas empresas que eu vejo falando de ESG, mas não faz porcaria nenhuma. Essa é a grande verdade, né? Porque é uma coisa para marketing. Isso. Pessoas que usam para marketing, né? Mas quando bem aplicado, que é o caso que o Douglas comentou, é sensacional. Isso realmente vale a pena a gente tá abordando. O Wagner é um conhecedor do assunto, a gente tem que mais abordar isso daí. Verdade. E aí, então, partindo pro final do episódio. Sim. Eu gostei demais. Gostei bastante. Rápido. Já Se alguém aí, o Vagnão, o Douglas, Robson, comentários finais, essa é a hora que dá para terminar o episódio. Eu quero agradecer quem nos assiste, agradecer
os nossos patrocinadores queridinhos. Eu quero agradecer ao Douglas ter destinado aí muito mais que 2 horas do tempo dele, porque tem que se deslocar até aqui e a gente sabe que é um tempo escasso. Eu quero já agradecer oficialmente o Wagner, já está com a gente já há algum tempo, mas hoje está mostrando a cara. É tímido, né? Wagner é um cara que a gente trouxe para agregar pelos conhecimentos que ele tem de tecnologia, que são muito profundos, e é nosso amigo de Senai, aliás, Douglas também. Aqui nós somos 4 meninos de Senai, onde tudo começou. Verdade. Quem estiver assistindo e for aluno de Senai, cara, a gente já teve nosso dia de ser aluno e se perguntar onde será que a gente vai um dia. Tá aí. Você vai onde você quiser, se você tiver força de vontade e empenho. É isso. Obrigado, 3 amigos estarem aqui comigo. Valeu. Magnão, primeira vez participando, e aí, como é que foi? Tranquilo? Manda esse recado final aí, cara. Sim, tranquilo. Queria agradecer também todos vocês, o tempo de vocês aqui, agradecer pelo nosso convívio, pela nossa amizade, pela nossa parceria, agradecer os nossos patrocinadores também, que propiciam a gente estar aqui hoje, agradecer quem está assistindo, muito obrigado pelo tempo de vocês, que o recurso mais escasso que nós temos é o tempo, então quando você dedica o tempo a alguma coisa, que significa que você está realmente apoiando e está gostando daquilo. E o Robson falou, o Douglas falou, é verdade, uma coisa que a gente sempre precisa buscar é o conhecimento, né? Então, a gente nunca para de estudar. Muitas pessoas acham que a gente para de estudar depois que se formou, depois que terminou e tal, ou escola, faculdade, etc. Enfim, a gente nunca para de estudar. Eu mesmo, todos nós estudamos ao mesmo tempo no Senai, né? Nós somos da mesma época do Senai. E a gente continua estudando até hoje. Eu estou fazendo alguns cursos no Senai, eu tive o prazer de fazer 2 cursos com o Robson agora, no Senai, cursos rápidos voltados para a área de tecnologia, área de nuvem e tal. E é isso, cara. Eu acho que a gente tem que sempre estar buscando evolução, sempre buscando conhecimento, sempre estar buscando ser melhor do que a gente era antes, do que a gente era ontem. É isso. Obrigado por... É isso aí. Tudo. E, cara, conhecimento está disperso na sociedade, né? E a internet democratizou isso de uma forma que todos têm acesso. Antigamente, batemos um papo, o primeiro episódio desse mês foi com o Enio. O Enio comentou que viajava não sei quantos quilômetros, 500 quilômetros, né? Para fazer curso de artes gráficas no Senai de Porto Alegre, porque na época dele não tinha EAD. Então hoje você tem ali a possibilidade de estudar na internet, seja lá onde você estiver. E é super importante estudar, né? Muitas pessoas não querem porque está numa certa zona de conforto, mas zona de conforto não há zona de crescimento. Porém, fiquem cientes que onde há zona de crescimento não tem conforto também. Então você tem que estar disposto a pagar esse preço, mas é um preço muito gostoso de pagar quando a gente gosta, né? Exatamente. Douglas, Verdade. terminar, por favor, fale aí as suas últimas considerações. Na realidade, a última consideração é a mesma do início, é agradecer. De verdade, para mim foi um prazer participar, adoro o novo formato. Adoro o novo formato, porque eu acompanho vocês há muito tempo, mas eu acho que a energia que a gente troca aqui, estando perto, junto, ela tem um significado diferente. Total. Tá? Muito obrigado por poder compartilhar um pedacinho aí das experiências, da vida e etc. Quero agradecer também a todos os clientes, aos que não são clientes. Um dia serão, mas ainda não sabem, né? Isso vai chegar lá, agradecer realmente a todos. Para mim foi uma experiência diferente, eu não havia participado ainda de nenhum podcast. E para mim está sendo muito bacana, principalmente com os amigos. De verdade, eu desejo muito sucesso, muita prosperidade para vocês. E o que eu também puder colaborar, eu estou à disposição, de verdade. Obrigado mesmo. E bora pro próximo. Eu tô esperando 2. Temos o quadro Apresenta o Meu Amigo, né? Que muitas pessoas que participaram conosco estão voltando, apresentando novos amigos ao Flitcast. Semana passada tivemos aí o Thiago apresentando o Carlos Martins, nosso primeiro entrevistado international, falando ali um portunhol ali pra nós. Olha, um placa preta do grupo Herman Zupan. Exato. 33 anos, né? Exato. É muito bom ouvir o Carlos, ele é um cara muito lúcido, muito inteligente, é gostoso de ouvir.
papo foi excelente, Douglas, obrigado. E Robson, nós temos um ritual, né? Quem participa com a gente acontece o quê? Opa, o Douglas agora tá carimbado no Printcast. O Wagner também carimbado no Printcast. É isso aí. Seja bem-vindo ao Printcast, assim como você se colocou à disposição a nos ajudar. Saiba que você faz parte da nossa comunidade, que pudermos colaborar também, Douglas. Estamos à disposição. Muito obrigado. E galera, estamos terminando esse mês de julho, porém no próximo mês de agosto, a temática continuará, traremos aí profissionais aí do mercado de offsets, Robson. Demos um spoiler aí de um profissional da Futura, né? A gente vai ter o Thiago aqui com a gente, Thiago Cárceres. Que bacana. Cara, manja pra caramba. Que bacana, excelente profissional. Desculpa cortar você, Robson, mas Imagina, eu tenho um caso à parte. Falar com um cara bom é outra coisa. Assim, o Thiago é um belo profissional, faz tudo com muita seriedade, focado. Então eu acho que vai ser um podcast excelente. A gente também tem várias histórias juntos aí, viagens e tal. É até legal tocar no tema. Eu nunca vi um cara gostar tanto de chocolate que nem eu. Pode tocar. Pode tocar no tema. Que legal, que legal. Galera, Douglas é mais um queridinho da comunidade. Cara, legal isso, né? Então, o nome Douglas comentou, entre outras pessoas aqui que foram citadas e que são de amizade mútua, né? É esse network que é bacana, né? O Douglas comentou que com o Pérez até ele aprendeu isso, né? Pô, posso não saber tudo, e nunca saberemos tudo, né? Estamos aqui sendo às vezes, mas cada um dentro da sua especialidade, e isso que é legal, um network valioso, porque eu já falei isso, o quem é muito importante, né? No sentido, pô, você pode me ajudar, você falou da máquina de plot, tem outras coisas, não é que, pô, mas eu conheço quem pode te ajudar. E é onde que entra esse network, sendo recíproco, sendo um network ali, né, de ver um real interesse de um ajudar o outro é sempre muito bom. Galera, obrigado. Estamos finalizando nosso episódio número 63. Mês que vem teremos mais sobre impressão offset. Como vocês perceberam, hoje foi num formato diferente no estúdio. Queremos e vamos fazer mais assim. E sempre vamos conversar com os nossos entrevistados para que a gente possa viabilizar esse projeto. Galera, valeu, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, galera.